privatização da ferrovia foi extremamente doloroso para o povo. Porque quem compra a ferrovia não queria tocar a ferrovia, queria acabar com ela. Então, de repente, nós vimos famílias e mais famílias, em pouco tempo, não tem mais trabalho. Né? O filho, o avô, o tio. E é tão interessante pensar, e que me encantou nesse processo também, uma empresa grande dessa forma, porque ela tinha a fazenda para plantar, a árvore para poder fazer o dormente. Né? Ela tinha a aularia para fazer o telhado das casas. Então, é muito grande o que envolvia o entorno, né? A marcenaria para produzir os móveis. Né? O entorno era muito grande para poder fazer que o trem acontecesse. Né? E é tão bonito isso, porque quem faz o processo, quem começa essa vontade de que essa memória seja preservada, principalmente, ou no começo, né, que seja pelo patrimônio físico. Nós somos o maior patrimônio tombado do Brasil, o maior conjunto. O maior conjunto, aliás, o único. Com essa proporção, que com todos os imóveis, os 135 imóveis, o conjunto inteiro, nós somos os únicos. Nós temos ali alguns lugares no Brasil que tem a estação, um armazém de cargas, uma ou duas casas. Geralmente preservava-se a casa do chefe, ali alguma coisa. Agora, o nosso caso foi o erro que deu certo, por conta de quando foi o tombamento, a gente te conta já como é que começa o processo. Quando foi o tombamento, simplesmente saiu no tombamento, demarcou Maria Coelho, Rua dos Ferroviários, 14, Doutor Ferreira, Temístocles, a General Melo e a Calógeras. Fechou. E daí a rotunda, onde lava os vagões, as oficinas, fechamos. E aí, quando a gente se deu conta... Mas a rotunda está nesse contexto. Está tudo ali. Nós simplesmente, dentro do processo, até por desconhecimento, nós fechamos um território. E aí, nesse território fechado, ficaram 135 imóveis. Então, é um caso único. Você consegue estudar toda uma estrutura planificada através desse tombamento. É como se nós pegássemos a estrutura da ferrovia, deitasse ela e edificasse. Quando você estuda o organograma da ferrovia funcional, você estuda todo o território físico. É fascinante. Eu fico muito curiosa, como é que, porque olha só, é privatizado, e o que acontece na comunidade, de que ano nós estamos falando isso? Começamos por aí. Olha, vamos começar para a gente entender esse processo. É uma coisa que eu bato muito, e a gente estudando, você pode pegar os balanços. A Noroeste do Brasil, que passou a ser rede ferroviária federal a partir de 1957, ela nunca foi deficitária. Ela sempre teve um superávit. Sempre. Aí, em 57, eles criam a Rede Ferroviária Federal S.A. E o que era a Rede Ferroviária Federal? Unificação de todas as malhas ferroviárias do Brasil. Então, o trem da água do Nordeste, que era um trem essencialmente social, que não gerava nada, ele entra na partilha, entram outras empresas que estavam assim, bem mal das pernas, e entra tudo num único caixa. E aí depois era dividido entre todas. Sabe? Então, o que aconteceu? Começou a acontecer um sucateamento dessa ferrovia. Ela não tinha mais investimentos, e aí começava a atrasar as cargas, e aí diminuía o fluxo de caixa,
começa a decair essa ferrovia. Então nós estamos falando a partir de 88, quando já começa um processo de canibalização. O que é canibalização? O que seria fazer esse processo de canibalização? Aqui essa máquina está quebrada e aí precisa consertar essa outra. Ao invés de comprar peça, ia tirando dessa aqui. Então iam ficando esqueletos de máquinas, todas elas faltando peça. Não se investia mais. As meninas são aqui da ferrovia, sabe bem que tinham inspetores de turma que iam, olhavam os trilhos, trocava-se dormente. Toda essa manutenção, ela foi decaindo junto à ferrovia. Então o processo, ele começa, na verdade, dentro de uma falta de manutenção. Eu lembro claramente que muitos ferroviários brilhou. E aí ele falou, eu vou pegar todo esse dinheiro, que não era tanto dinheiro assim. Eu me lembro que a época a Refer dava em média de 12 a 15 mil. No tempo o dinheiro não valia nada. Certo? Uma mega inflação, uma coisa ali. Foi antes do plano Podia ser real, muito né? bem. Isso. Aí ele pega, não, o plano real, foi antes do real, foi antes do real. Aí ele pega essa indenização, fica 6 meses com a garantia de saúde da Refer, e aí você leia a seguinte, era ele, a mulher e os filhos, ou ele, os pais, que eram dependentes, e aí o dinheiro acabou. A gente conheceu, assim, casos, as dezenas de pessoas que ficaram sem, porque alguns moravam nas casas, saíram, outros deram entrada numa casa que não conseguiram pagar. Por quê? Porque a profissão dele, ela não consegue ser inserida no mercado. Você é mecânico do quê? De locomotiva. Quem conseguia voltar para o mercado seria talvez o carpinteiro, o pedreiro, eu não consigo ver assim, alguns que eram escriturários, que tinham ali, mas quem era da área técnica, ele não consegue voltar. Ou ele era maquinista, ou ele era mecânico, ou ele trabalhava na manutenção. A senhora disse que sua esposa, ele era agente de trem. Fala para mim, aonde que o mercado ia absorver um agente de trem? Mas na época ele já, você está falando aí que eles pediam para pedir O PDV, isso? Ele foi incentivado a aposentar. Ah, sim. Ele já tinha tempo, né? Entendi. Para aposentar, ele não tinha idade. Ele tinha 40 anos. Aí ele aposentou. E conseguiu ser inserido no mercado de novo depois? Não, daí ele não trabalhou mais porque ele faleceu com 48. Olha entendi. só. Certo? E ele não trabalhou mais. Mas ele tinha profissão assim, de mecânico, de trator, de carros, e também ele era motorista profissional, assim, sabe? Nesse caso. Teria como inserir, mas foram poucos os que tiveram isso. Nós tivemos um caso que foi bem icônico de uma família de Itaú. Lembra da Neva, que morava lá na frente? Não, eu não morava. Ah, tá. Tinha a Neva, que foi moradora antiga, eles eram compadres. E eles iam muito na Neva. E essa família, eles receberam o PDV. A primeira coisa que ele fez foi comprar um carro velho, porque o dinheiro não dava para comprar carro bom. E comprou um carro velho, tudo. E daí foi, né? Mandou até o cachorro tomar banho no pet shop, aquela coisa toda. Tinha essas coisas. Tinha
continuou morando lá em Itaú, lá. E aí veio para Campo Grande, não lembro que eles tinham, acho que era 4 meninos e a Dulcinea. E aí vai, aquela farra, né? Do rico, né? Viajava. Aí, acho que na segunda ou terceira viagem, ele bateu o carro numa árvore, perdeu o carro. E aí, logo em seguida, a menina começou a aparecer com problema. Aí eles vinham aqui para Neva. E na época, a Associação de Moradores, ela trabalhava desde separar a briga de casal até conseguir médico, tudo. A gente fazia de tudo. Aí eles foram lá em casa, olha, nós precisamos de marcar consulta, porque a Dulcinea, a médica, disse que o problema dela é sério. Ela estava com câncer no ovário, ela tinha 8 anos mais. E aí nós entramos, conseguimos lá na universidade fazer o tratamento, ficamos com ela os 3 anos que ela viveu. O pai estava sem assistência médica, sem salário, sem o dinheiro do carro que ele bateu, que ele vendeu para os carros, sem emprego, porque eles tinham que ficar trazendo a tudo para cá. E aí a gente corria com ela para cima e para baixo, até com mandado de segurança, né? E a gente tinha que fazer. Aí nós perdemos a dor. Mas acabou com a família, porque ele ficava vindo, a gente tinha que conseguir passagem de graça para eles, porque eles ficaram realmente. E aí, mais uma vez, a comunidade ferroviária se uniu. Porque todas as vezes que a Rosângela vinha trazia a dor para fazer a químio, a rádio, porque não tinha mais como tirar, estava tudo muito disseminado, e a gente tentando levar essa pequena mais um pouco, aí a gente já passava a sacola ali na avenida. A Iraci, eu falava assim, a mãe da Dulcinea veio. E aí passava a sacolinha e voltava cheia, com comida. E aí a gente conseguia fazer uma boa cesta básica para ele levar para os meninos tinham fome. E ela comia em casa, ele ficava em casa, ficava na neve. Mas são histórias tristes dessa bendita privatização que desestruturou absolutamente tudo. Essas privatizações que aconteceram e outras coisas que aconteceram, bombardeavam de pedaço. Desestruturava tudo. O que acontece com cada um. É interessante, no meio dessa dor toda, né, foi um processo de luto. Vocês conseguem se reunir e organizar uma associação para poder começar a estudar como é que foi isso, como é que surge isso. Olha, eu penso que de começo, hoje a gente consegue, eu falo que é história, a Marli sabe disso, que também é da área. E da Mamo com Fé? Da Macopé. Não, antes. Antes. Nós criamos uma antes, uma em 96, quando estava no auge. Eu falo que hoje a história, a gente consegue enxergar a história e analisar quando você tem distanciamento. Porque quando você está no olho do furacão, você não reflete muito não, você faz. A coisa é meio, sabe, é muito rápido. Então, a associação, ela nasce num momento, eu diria que de medo. A primeira reação foi o medo. Qual era o nome dessa associação? Era a Associação dos Moradores no Patrimônio Histórico da Ferrovia em Campo Grande. Específico para isso. Específico para isso, com área delimitada, com tudo. Então foi a primeira associação. Como é que ela surge? Medo. Por quê? Porque vão tirar as nossas casas.
já tinham tirado os empregos, ficaram uns poucos, porque já tinha acabado o passageiro, e aí ficou o pessoal aqui operacional, e também, logo em seguida, alguns anos depois, arrancaram até os trilhos na calada da noite. Então, na madrugada. Então, nesse momento, ainda estava funcionando. Então, reduzidíssimo. Você já tinha perdido emprego. Agora vão tomar nossas casas. Ainda veio gente dos pontos aí do interior da casa que eles frequentaram só, gente, essas pequenas. Não, quem morava aqui, morava. Tá? Não vieram mais pessoas. Não de por fora. complexo, mas quando vocês tiveram uma notícia assim, tipo, que eram associados dessa associação. Não, a associação, ela era específica só aqui dentro do conjunto. A história, hoje você vê lá, complexo ferroviário. Fomos nós que criamos o termo complexo. Que era a Associação dos Moradores, certo? No Complexo Ferroviário de Campo Grande. Ficou muito específico. Mas então nós fechamos isso. Aí entrou a professora Lisolete e o Beto Figueiredo na história. A Lisolete, ela sempre foi muito assim, afeita a essa região, até porque ela tem uma memória afetiva muito ligada à ferrovia, acredito que todos da geração dela. Porque o pai dela era carroceiro e ele vendia lenha para a ferrovia. Então, era aquela... Além de quem morava dentro do complexo, você tem as pessoas que têm uma memória afetiva da ferrovia. Aquele ali vinha buscar gibi. O Celcinho vinha pegar gibi. As histórias dele é fantástica. Nós temos que gravar, e tá ligado. Ele tem coleção ainda dos gibis. Ele tem. E ele E vinha. era aqui perto? Não, o trem, ele colocava as revistas, né? Você comprava no Mercado Livre, na internet. Não, Aí comprava. vinha aquelas ignorantes. Aí vinha, você comprava, por correspondência e entregava. Comprava aqui na plataforma, assim. Ai, Na hora da fazia um baldeação, né? Desciam passageiros, entravam passageiros, eu ia atrás do vendedor de revistas. E trazia de volta. Nós não tínhamos ideia do que era um tombamento. Hoje, a gente estudando, vê que todos os tombamentos que houveram antes de 96 foi tudo por portaria, que é ali a casa do artesão, sabe? Eram 2 ou 3 só. Então, não tinha, a cidade não sabia o que era tombar. As pessoas não sabiam o que era tombar. Aí a Lisolete fez um projeto, penso hoje que ela também não tinha tanto conhecimento, isso não é demérito nenhum, Sim. porque era algo até assim estranho da gente ouvir. Eu tive que convencer os nossos pais que tombar a nossa vila não era derrubar, porque quando a gente falava, mas vamos tombar, mas como que vai derrubar nossas casas? Não, gente. Nós, não, verdade. Uma colega para mim e falava assim, mas que judiação que fizeram com a vila de vocês. Vai tombar tudo. Tombaram tudo, vai tombar. Sim. Então, não era algo, hoje você fala tombamento para vocês, mas era algo novo. Daí o que nós fazíamos? Nós íamos dentro da escolinha, do Batatinha, e ali a gente se reunia, os moradores, subia o pessoal da Vila de Baixo, que tem Só isso. para localizar quem não conhece, onde era o Batatinha? O Batatinha era uma Batatinha escola. era uma escola que foi fundada em 27 pelos ferroviários. Era da Associação dos Ferroviários. Ali, o nome dela era Escola dos Ferroviários. Depois, quando morre o Álvaro Martins num acidente de trem, colocam o nome ali. E era Batatinha por conta de um português que ficava um pouco mais para cima, tinha um cerealista. Ele era baixinho, gordinho, assim, pontudinho, e ele ficava em cima dos sacos de batata, mexendo com as crianças que desciam para a escola. E aí
história da escola, porque, assim, você conversando, né, com os diretores, que geralmente eram esposas de ferroviários, as diretoras da escola, né, e aí ela me pergunta, você vê nos registros, quantas crianças vocês têm? Ah, hoje nós temos, sei lá, 200 e pouco, eram só 4 salas, né, 2 períodos. Mas assim, 170 é ferroviário, o resto é particular. Ou seja, quem não era filho de ferroviário, ele era particular. Por que particular até hoje? Não sei. Eu ouvi essa frase. Não se pagava. Não era Mas particular ninguém porque pagava. pagava. Não, ninguém entendi. pagava. A escola era pública. Depois o município, ele fez um convênio, ele passou a dar professores do município para atuarem ali, e depois o Estado pegou. Elas então, mas era interessante, e eu ouvi esse termo sexta-feira, que teve, inclusive hoje tem eleição, quem é da ferroviária votar, ali tem 2 chapas concorrendo, o Chitão pela Vila de Baixo, o Caninha pela Vila de Cima, tá? Até às 5 da tarde tem que ir lá votar. E aí eu vi o Mas Caninha... só os daqui, não pode ser os particulares. Só particular que mora aqui dentro. E aí foi interessante, porque o Caninha falou, não, nós temos que nos unir, apesar de ter um monte de particular aí no meio. Quer dizer, gente, ele mora até hoje. Até hoje ainda tem um particular. Onde que é essa escola? Onde era fixa? A escola, ela fica ali na esquina da Aquela que Doutor é mesmo. Ferreira com a General Melo, Ah, já era onde aquela hoje escola. é o CAL, que é o Conselho o prédio do CAL, Lembro quando era escola. do lado ali do IFAM. O IFAM ficou do lado de cá, onde era Sim. comercial, e o CAL pegou aquele ali. Na rua de trás do Zé Carioca. Não, é na mesma Ah, é na mesma calçada. rua. É verdade, é na mesma rua do E Zé Carioca. aí, Pronto, agora a nós zona nos dos localiza. reunimos ali, ninguém sabia o que era tombar, fomos aprender o que era, e aí a Lisolete fez um projeto para... Nós fizemos, ficou para nós o convencimento do morador e a adesão dele no movimento, e a Lisolete, a baixinha, foi lá para a Câmara Municipal e defendeu, porque o nosso tombamento, ele não é um tombamento, eu diria, regular. É possível, mas não regular. Ele foi via legislativa. Ele foi tombado através de uma lei. Sabe? Então, quase perdemos. Na época o Nelsinho era vereador e ele se comoveu com o desespero nosso, porque estava empatado, ele foi lá e desempatou. Aí criou a lei do tombamento, mas a rede não aceitava. Isso aí já estava tudo articulado, quem ia comprar o quê, quem ia ficar com o quê, sabe? E aí conseguimos a coisa assim, tombando, e aí o que nós temos que fazer? Criar uma associação, nós temos que legitimar esse processo. Como? Através de uma associação. Eu lembro que quando nós fizemos a votação, tinha assim, mais de 350, mais até, eu tenho até esse registro em algum lugar. Todo mundo foi votar. E aí nós entramos no Conselho Municipal Urbano Centro, entramos no Conselho de Cultura e fazíamos uma atividade aí, chamava Trem da Saudade. O Américo trazia o pessoal, aí tinha a adesão dos seresteiros, lembra disso, Celso? Eles vinham de maneira, eles se ofereciam para cantar, e a gente reunia aí 1.000 e poucas pessoas, porque o que a gente queria? Nós queríamos que a cidade visse isso, além das nossas casas, como uma possibilidade de um patrimônio para a cidade.
enxergar que isso aqui era possível. E aí daí vinha pessoal, vinha artista plástico, tinha uns que ficavam pintando. Olha, era uma loucura. E tudo na raça. Morador varria a rua, limpava, recolhia, comprava, pegava bebida em consignação, sabe, para ajudar a pagar o cuecão. Lembra do cuecão lá da base aérea? Quem era o cuecão? O cuecão, ele era um regente da base aérea, ele tocava, o cuecão vinha com o som dele, mas a gente tinha que ajudar a pagar. Gente, vocês não estão entendendo a loucura que foi isso. Aí conseguimos o tombamento do Estado e entramos no IFAM. Era muita arrogância nossa, querer que o IFAM reconhecesse. Eu fui chamada de louca, de visionária, de biruta, sabe? Principalmente pelo Marcos Vanderlei, falo o nome mesmo, que ele é engenheiro da ferrovia, e um dia ele falou pro meu marido, ele falou, você tem que dar alguma coisa pra sua mulher fazer, porque ela tá com muito tempo livre. Eles falaram pra mim, vai cuidar da fralda dos seus netos. Sim. Vai lavar, vai cuidar da fralda. Porque, pra vocês terem uma ideia, nós fazemos o trem das saudades, a gente vinha limpando as calçadas. E aonde tá? acontecia o tempo? Ali bem em frente onde hoje é o Armazém Cultural, naquela encruzilhada ali, nós montávamos ali um palco e a escola vendia pastel, do caixinha dela, nunca era dinheiro para nós, mas aquilo que a gente conseguia levantar. E aí o Marcos Vanderlei falou pro meu marido, onde já se viu uma mulher que limpar o bairro? Ela tá achando que isso aqui é o quê? Recife, isso aqui é o centro histórico da Bahia, isso aqui é Mato Grosso do Sul, isso aqui é o fim do mundo, quem que vai querer ver isso? Mas carregando essa âncora toda fica difícil, certo? Não, eram bolas de ferro. Aí nós limpávamos, pra você ter uma ideia, a gente ia, limpava a calçada, arrumava, eles pegavam lixo do quintal e jogavam tudo na calçada de novo. A gente ia recolher o lixo deles para deixar limpo. Nunca houve uma colaboração de um engenheiro da ferrovia. Até aqueles que tinham algum cargo de chefia nos olhavam com desconfiança. E aí fomos lá no IFAM, lembro a Anaísa, eu falo que a ferrovia, ela carrega muita coisa. E aqui era um escritório de representação do IFAM. Era ali onde a morada dos baías. A Anaísa falou, vamos tentar. Não deu certo naquele momento, em 97, por aí, porque eles incluíram no tombamento os trilhos. Trilho, ele não pode ser tombado, o trilho tem que ser trocado. Você não pode tombar um trilho, daí nunca mais vai poder trocar esse trilho. E aí o processo voltou e só foi sair em 2010. Mas com essa ação, nós conseguimos barrar qualquer avanço que pudesse ter. Porque quando um bem vai ser tombado, se há a intenção de fazer uma análise para o tombamento, já o preserva. Enquanto não sair se ele vai ser preservado ou não, você não pode mexer. Aí nós travamos a nível federal. Quando você fala em se enxergar, né? Esses dias o Nelson passou aqui, o Nelson é um dos envolvidos com a Associação dos Ferroviários, e nós fizemos a galeria de madeira, que não viu aqui na lateral, né? Que também é madeira tombada. Ele olhou para aquilo com lágrimas nos olhos, né? Ele falou, Guido, da onde que é essa madeira? Porque eram poucas as casas que eram pintadas na época, né? Então, quando você traz isso, essa possibilidade de afetamento com o que a urbanidade tem no cotidiano, quando você traz esse elemento do passado, que a pessoa se identifica, ela renasce de novo. Ela se torna, é como se ela tomasse o pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Porque eu fico imaginando que dor teria sido, né? Se além de perder todos os empregos, a perda das
eu imagino que se esse tombamento não tivesse acontecido, hoje nós teríamos espigões, prédios aqui no meio. Né? Então, preservar isso é como se o ferroviário dissesse assim, eu existi, Eu né? tenho uma Eu história. existi, eu tenho uma história. Né? Porque já que os trabalhos se foram, o emprego se foi, ao menos a parte material fica com uma comprovação da minha passagem por aqui. Não dá Você pra sabe, pagamento. o Tati, não sei se esse ano, ano passado, não lembro, acho que foi ano passado, me chamaram para uma audiência pública lá na Câmara Municipal. E aí foi interessante, a gente descobre que a tua voz te incomoda quando as pessoas tentam te boicotar. Aí você fala, não, eu estou incomodando. Tua voz incomoda o outro, não incomoda você. Não, a incomoda o tua outro. voz está incomodando. Então nos chamaram, você lembrou do Nelson, e a gente tem uma cumplicidade muito grande, sabe? E compuseram a mesa, qual era a discussão? Qual o dano que o carnaval provoca nesse Qual o espaço? impacto, né? E aí eles queriam nos convencer que não havia impacto nenhum. Então colocaram na mesa todas as pessoas que estavam ali para dizer que o carnaval não cria impacto aqui. Aí o Nelson, como ele estava representando a Associação dos Ferroviários, colocaram o Nelson. E aí você tinha inscrições para falar com 5 minutos de fala. E aí cortaram a minha inscrição. Cortaram a minha inscrição, porque diz que era muita gente inscrita. Gozado, eu estava no 2º ou 3º lugar da inscrição. Então eles cortaram de cima para baixo. Enfim. Bom, de baixo para cima de um dia só. Não, eles não têm vergonha. Daí o que o Nelson fez? Na hora que era a fala do Nelson na mesa, ele se apresentou e falou, eu vou abrir mão da minha fala porque eu quero que a Madalena fale no meu lugar. Aí é bom, né? E aí, a hora que eu entrei, eu estava tão possessa, mas depois eu falei, puxa vida, eu tenho um anjo da guarda, e meu anjo da guarda ele é ferroviário. Com certeza. Ele é ferroviário. E aí eu falei com o dedinho em riste, porque o bravo, a sobrancelha, vem parar aqui, e o dedo, ele é automático. Eu falei para todos aquele bando de vereadores que estavam ali e aquela mesa, eu só pedi uma coisa, falei, respeita a minha história, respeita a história da sua cidade, respeita a história dessa casa de leis que tombou aquele espaço. O que vocês fizeram é um caso único dentro dessa casa de leis. Vocês tombaram o que tem de mais importante em termos de história. E agora vocês estão querendo acabar com essa história. Gente, parece que não, mas aquilo foi uma burdoada na cara de muita gente. Nós continuamos fazendo esse carnaval, que a cada ano que passa aqui, eles destroem e ninguém recompõe. Uma cidade que tem um patrimônio histórico e que para proteger uma parede, para proteger uma cerca, precisa montar banheiro químico para fazer essa proteção, essa cidade, gente, me desculpa, ela não tem, sabe, o menor escrúpulo em destruir o porto. É aquilo que nós falávamos, quando o capital, eu ouvi isso de uma vereadora lá em São Paulo, mas são muitos milhões. Então reverta parte desses milhões para reparar o dano que eles causam e não largar a sujeira e a depredação. Carnaval acontece, ótimo, é uma festa linda, que digo Celso que todo ano ele se fantasia e vai me provocar.
sempre vai ser, você quer fazer, faça, mas faça de maneira consciente e use esse recurso que diz que é tão grande para arrumar vocês estragaram. Bom dia, Bruno. Vocês estão entendendo? Tirando isso, vai lá, pula, seja feliz, mas com consciência, respeitando uma história, que não é só a história do espaço, é a história de 4 gerações que vivem ali. Vocês estão entendendo? Então, respeite essa luta, ela é importante. O que significa para vocês viver essas claves todas? Né? Para quem não conhece, explica o que era isso. Isso aqui é o prego do trilho de fixar o dormente. Porque o dormente, ele não é furado. Isso aqui, como é que eu posso explicar? Aqui, ó. Você está entendendo? Isso aqui era para fixar o dormente. Se a gente for ver de uma maneira subjetiva, esse bando de pregos sem função aqui, ele está mostrando bem como está o nosso sistema ferroviário nacional. Sabe? Não tem mais... Está solto. Acabou isso aqui. Enquanto o mundo, eu leio muito sobre ferrovia, quando você vê a China buscando inovações para levar um trem para o Tibete, lutando com os permafrost, que é um problema de degelo que acontece, eles criaram todo um sistema para driblar durante o verão, esses permafrost, eles derretem, aí as tombadas, eles criaram toda uma tecnologia para levar carga e pessoas para o Tibete. Existe ali um projeto político de dominação, mas não é o que vamos entrar, mas enquanto o mundo pensa soluções ferroviárias, o Brasil destrói todas as suas possibilidades. Fala. Eu queria, não é voltar, mas trazer um elemento importante. Você falou que em 57 foi criada A Rede Ferroviária Federal. O Juscelino Kubitschek ascende o poder em 56. Sim. Eu acredito que a decisão política ela foi essencial para que isso também acontecesse. Por quê? A partir do momento que ele abre o capital nacional para ele receber investimentos estrangeiros, um dos 5 pilares, se não me engano, do plano de metas é o transporte, mas o transporte rodoviário, ali ele direciona o rumo que a gente vai dar, o tom que a gente vai dar para a locomoção, para as cargas, e isso foi muito intensificado. E aí, a partir da criação disso, é que houve a privatização, certo? Não, a privatização ela vai começar para a década de 80 até 90. Isso que você está me falando, ele é bem controverso. Porque o Juscelino, ele reformou, aumentou, ele teve um olhar muito grande para a ferrovia. Dentro desse plano, ele tinha a visão do Juscelino dentro dessa meta transporte. Ele sempre falou, e ele fez uma grande parte do projeto, que eram fazer os modais integrativos. Então, o que ele queria? Ferrovia, rodovia e hidrovia. Ele tinha essa ideia. Então, ao contrário do que muita gente pensa, mas o Juscelino, ele enterrou as ferrovias. Não. Ele cria um projeto de integração para fazer esses 3 modais funcionarem. Gente, ferrovia é um projeto de longa duração. Você vai fazendo manutenção. Ao contrário
você tem que estar sempre ali. E aí é onde entram os contratos milionários, é aí onde entram os subornos mais milionários, e aí é um outro processo, certo? E daí tem a indústria automotiva, a indústria de pneus, de combustíveis. Mas, olha, para vocês entenderem como a ferrovia é inteligente, se vocês pegarem hoje um guirilhão, e o Juscelino via isso, porque ele via o Centro-Oeste como um grande produtor de grãos já. Você está entendendo? Então, de Bauru a São Paulo, todas aquelas cidades ali do interior, ele não entra para cá. Para cá vai entrar reunidas. Então, o que houve ali realmente foi um cartel de empresas e aí inviabilizou o trem. Pararam, foram botando todos os trens. E aí uma cadeia de pessoas que viviam, aquele pequeno produtor, aquele que esperava a hora que o trem chegava, porque ele conseguia mandar de uma estação para outra o alface, a cenoura, aquilo que ele colhia no dia, ele já não conseguia mais fazer com o trem. Então tem um outro lado que a gente tem que analisar, que é a perda das outras pessoas que viviam dentro desse universo que é um trem, que é a E ferrovia. aqui, Madalena, no povo do Pantanal, essas estaçõezinhas aqui, ó, de Miranda, vamos falar de Miranda, praticamente é o portal aqui da Ana Miranda, para lá, aquele monte de estação, aquele povo pantaneiro perdendo, que atravessava, às vezes, aquelas enchentes para pegar o trem na estação, para vir a Campo Grande, enérgico, e é isso que você falou, E era caixote produto, de era produto, ia para comercialização, toda a movimentação que tinha. Não, as próprias, aí eu posso falar búlgara porque não estou sendo pejorativa, porque o termo bugre é o terreno que vive dentro do meio urbano, então esse termo ele é antropologicamente correto. Então, eram aquelas que viviam naquelas aldeias urbanas ali, ou nas aldeias ali em volta aqui da Uana, dois irmãos, elas vinham vender seus produtos. Elas usavam o quê? O vizinho. Elas vinham de trem. Elas vinham de trem com as suas bacias, já passavam aqui na vila, já deixavam o feijão, o caju, aquilo que estava produzindo. Às vezes aqui mesmo já aliviava bastante a sua bacia, e aí elas iam para a praça, lá no Mercadão, vender, ou iam andando e as pessoas já iam. Quando acabou o trem, elas passaram a vir de caminhão. Elas iam na carroceria de um caminhão, dormiam, céu aberto ali. Quer dizer, muitas pessoas foram impactadas, aqueles que vendiam lá. Gente, coisa mais gostosa do mundo, você parar ali no Aracaju, eles vendiam umas chipas que pareciam umas rodas de bicicleta. Verdade. Lembra? Era desse tamanho. Olha, você parava ali, eles já vinham, já oferecer. Aquilo não era uma refeição, aquilo era o café da manhã, almoço e janta. Era uma roda dessa do sul. O Nando, quando trabalhava, as crianças falavam: pai, o senhor traz chipa da roda? Porque eu brincava que parecia uma roda da bicicletinha. É desse tamanho. Então, essa pessoa, ela perdeu, que ela vendia a sua bacia. Tinha a turma que vendia o peixe frito. Então, lá era o peixe frito. Né? Lá era o peixe frito, era chipa, era fruta. Miranda era manga. Manga. Que eu vendi. Várias Que eu vendi. Até para que as pessoas possam entender. Ele ligava de onde até onde? Ele vinha, o nosso. Sim, isso. Ele vinha
65, Bruno, me ajuda. De que trecho do trecho? Hã? Todas em O torno de trecho 97. aqui eram. Hã? Todas 97. eu Aí conto. você Todas tá em qual 87. trecho? De Bauru até de, Corumbá. de Três Lagoas até Jumbiá, né, que é a primeira, É. até Corumbá, de Campo Grande a Ponta Porã, eu Sim, conto entra 87. com o ramal. 87. É. 87. Mas são 65 Por do aí. tronco principal. Sim, na linha tronco sim. É, porque a gente tinha aqueles postos de abastecimento que quase ali nem só parava para água. Depois, quando ela passa a ser diesel, até esses postos são desativados, né? E aí tinha o ramal. Daí tem o ramal também, que é de Ponta Porã, que ele é de 53. O início da década de 40, construção, aí você vai ter até Maracaju funcionando e depois até fecha. Ponta Porã. Ponta Porã. Fecha 53. 54 é a ponte lá de Corumbá. E aí você fecha toda a linha. Consegui um documento que conta em 1943 É. falando sobre as dificuldades da construção do prolongamento de Porto Esperança a Corumbá, falando sobre as nuvens de mosquito que impossibilitaram a construção. E isso a Leão e Companhia Limitada, que foi a empresa que executou. Você vai lendo, é desesperador. Só no documento, eles dizendo que de janeiro a junho, julho, eles não conseguiram por conta de chuva. Então, você tinha chuva, você depois, a hora que parava a chuva, vinha mosquito, aí tinha malária, dengue, febre amarela, cólera, vinham em turmas de 300 e ficavam 50. A leishmaniose sempre foi um fantasma dentro da ferrovia. Tanto que De Bauru, né? Como é que era? úlcera de Úlcera de Bauru. Bauru. E ali o pior trecho para a construção foi de Bauru a Jupiá. Porque ali tinham muitos rios e ali tinha a leishmania. Tanto que a ferrovia, o cólera, nem tanto mais a malária, tanto que a ferrovia, ela começa a construir hospitais. Tinha o Salles Gomes de Bauru, no início, enquanto as obras estavam vindo até ali a barranca, mandava para Bauru. Aí começou um volume tão grande que eles fizeram o hospital de Araçatuba. Quando avançou para cá, gente, essa parte do Cerrado de Três Lagoas ali, o problema era areia. Mas foi uma parte até que relativamente rápida. Aí eles criaram o Salles Gomes, o Cândido Mariano, que é aqui em Rondon, Cândido Mariano Rondon, onde hoje é o Hospital do Câncer, ali era o Hospital dos Ferroviários. Filadélfo Garcia. Senhor? Filadélfo Garcia. Foi Filadélfo Garcia até o Filadélfo cair em desgraça junto com o PSD, né? Daí eles mudaram o nome para... O Filadélfo era deputado federal. Isso. E era apoiado pelos ferroviários da época. E ele era muito ligado ao Filinto Sim, Miller. claro. Quando ele entra em desgraça, aí eles correm tirar o nome do Filadélfo e ele foi homenageado em vida. Naquela época podia. Naquela época podia. Quem inaugurou o hospital de Miranda foi o Filinto Miller. E eu que entreguei o buquê de flores. Eu tenho Nós temos que dar o livro para ela. Nós não pagávamos, né? Porque quando nós entrávamos em férias, porque trabalhava no Noroeste, o papai trabalhava, a família também tinha direito ao passe livre até Bauru. E de Bauru para São Paulo, ia pela Paulista, com 75% de desconto. Nós pagávamos desconto. Então o papai tinha um dinheirinho por ir para São Paulo. Aí só ficava em São Paulo. Nós pagávamos a cabine
tinha 75% de desconto, então ficava muito barato. Não, e nós ainda tivemos, quando Mas criança, uma loucura, Marli. porque papai era... Pensa, Pra ir, pegar os você guris. ainda tinha um dinheirinho pra ir. Ah, Mas chegava lá, você gastava tudo, tá? E daí pra voltar, mas voltava que eu vou te falar, hein? Era um marmitex pra 3. Sabe o que a gente fazia, Marli? O Fernando pedia em Mirandópolis. Mirandópolis tinha um PA muito bom lá em Mirandópolis. Então ele mandava um telegrama, o próprio agente ali mandava, e aí a gente pegava a marmita lá em Mirandópolis. Era arroz, feijão, bife, batata frita, vinha uma saladinha, e aquilo que você falou. Eu e o Nando comíamos uma marmita, o meu aborrecente comia um, porque eu nunca ia sozinha, eu sempre levava filho de alguém junto. Obrigada, amor. Sabe? E aí os meninos, então sempre os dois pequenos comiam outra marmita. Por quê? Porque no PA saía mais barato. Mais barato. Sem falar da farofa de frango, né? Quem quiser assistir um pouco falando desses lanches que a gente Madá, o que era PA? assiste o Posto de alimentação. Mel Mato Grosso do Sul, número 1. O primeiro. Eu falo dessas comidas no meu editorial. No YouTube. É interessante essas histórias que vocês estão contando, porque a minha memória afetiva eram as histórias que meus pais e o meu avô contavam. Que meu avô ele foi ferroviário também. Eu vou te contar uma história que isso aí me comoveu de sobremaneira. Quando eu fiz aquela viagem no trem, que na verdade foi uma brincadeira, porque ali tem muito carinho, né? Mas foi parte de uma dissertação, da especialização regional. Algumas escolas adotaram. Foi uma escola, gente, longe da besteira, lá no fim da Três Barras, mas uma escola longe, longe, longe. Não me pergunte o nome. Aí, os professores de terceira e quarta série, Marcos, adotaram o menino trem. Então, eles contaram a história da menina no trem. Eles fizeram. Daí eu fui lá conversar com eles. Uma graça, todo mundo assim no chão, eram 4 turmas, tinha bastante criança, mas como eles estavam muito envolvidos com a história, eles foram perguntando. E aí uma garota, com o irmão um pouco menor, ela me abordou e falou assim para mim: eu sei do trem que a senhora está falando, eu também passo pelo trem. Eu fiquei imaginando aonde que essa criança passou pelo trem. Sabe, aonde? Ela falou, sabe, a hora que eu vou embora, eu passo por cima do trilho para chegar em casa. Aí eu entendi que era aquela variante que tem lá atrás, quer dizer, essa criança mora longe, mas ela estava buscando uma ligação dela com aquela história, porque aquela história entrou nela. A história do trem, a história de uma cidade que cresceu em volta desses trilhos, de uma comunidade. Mas eu achei uma graça ela falar, eu pulo o trilho todo dia, como dizer, eu também pertenço a esse mundo. Emociona, gente, emociona muito, emociona porque pelo que a gente viu, eu venho de Bauru, eu venho de uma vila já ferroviária. Quando você fala, eu sou ferroviário, ela é ferroviária
para toda uma cidade. São 4 gerações já que passaram ali, que construíram. Eu tenho uma coisa, Celso, que me impressiona muito, muito, muito. Quando a gente estuda a Força Expedicionária Brasileira, a gente vê muitos japoneses que foram e que vestiram a camisa do Brasil, assim como muitos descendentes de italianos, de alemães, e os nossos indígenas, os queremas, fizeram um pelotão só de indígenas, sabe? Então, o que me impressiona, e a gente tem que reverenciá-los, sabe, a todos, porque ninguém veio aqui ser japonês, ou ser índio, ser italiano, ou ser alemão. Ele veio ser brasileiro. E eles integraram esses projetos, como a ferrovia e tantos outros projetos que a gente vê que a sociedade, esses grupos étnicos, eles entraram e construíram a sua história junto com essa cidade, junto com esse país. Isso aí é único, eu não vejo isso, não sei, não conheço tanta coisa assim, mas é muito único daqui. E a gente tem que reverenciar esse grupo de uma maneira assim, muito especial. Por isso que eu vejo essa unidade, principalmente dos okinauanos, que também não deixou de ser uma forma de resistência e sobrevivência. Dia 20? Ah, dia 23 eu estou aqui. 23. Perfeito. 23.